Muito bem, nessa aula de hoje nós vamos trabalhar com as equações integrais de quantidade de movimento. Nós iniciamos na aula passada a formulação integral, que é uma outra abordagem dada à mecânica dos fluidos, ao movimento dos fluidos, à dinâmica dos fluidos, né? Nós vimos que na formulação integral nós vamos nos basear num volume de controle e num sistema de controle que atravessa esse volume de controle. Então, trabalharemos aí com volumes um pouco maiores, volumes macroscópicos, um pouco diferente do que foi feito na formulação diferencial, onde trabalhávamos com volumes infinitesimais, o que nos conduziria ali a equações diferenciais parciais. Aqui nós vamos ter as equações integrais, equações relativamente mais simples do que aquelas vistas na formulação diferencial. Na aula passada, nós aplicamos então o princípio de conservação de massa dentro da formulação integral básica e chegamos na equação da continuidade. Aqui nós vamos aplicar a segunda lei de Newton e vamos ver a que tipo de equações essa segunda lei de Newton vai nos conduzir. Então, de toda forma, nós partimos da formulação integral básica para chegarmos na formulação específica que a gente quer obter. Nessa formulação integral básica, o n maiúsculo é qualquer grandeza genérica que é transportada pelo escoamento. Então, nós vimos na aula passada que quando nós substituímos, por exemplo, o n maiúsculo pela massa de fluido, né, o n maiúsculo ele era substituído pela massa de fluido que escoava, a gente chegou na equação da continuidade, porque aplicamos o dm dt, que é a variação de massa de um sistema de controle, certo? O n minúsculo ele vai ser sempre o valor de n por unidade de massa de fluido. Então, quando nós utilizamos na aula passada o n maiúsculo como sendo a massa de fluido, a massa m, esse n minúsculo passou a ser m dividido por m, então ficou igual a 1. Então, quando nós fizemos essa substituição, nós chegamos ali à equação da continuidade. Agora, o que nós vamos fazer é aplicar a segunda lei de Newton. E a segunda lei de Newton nos diz que a força resultante sobre uma massa de fluido é igual a essa massa de fluido vezes a aceleração sofrida por essa massa. Massa vezes aceleração. Bom, nós sabemos que a aceleração é uma variação de velocidade com o tempo, então nós temos aqui uma variação de velocidade dessa massa de fluido com o tempo, dv/dt. E nós vamos multiplicar a massa dentro da derivada, certo? Então, nós vamos pegar essa massa de fluido e vamos multiplicá-la dentro da derivada. Então, fica assim, ó, dmv dt. E relembrando da física, massa vezes velocidade é quantidade de movimento. Então, massa vezes velocidade nós vamos substituir aí por quantidade de movimento. Vou chamar aqui de Qm. E esse seria um outro enunciado da segunda lei de Newton. Né? A segunda lei de Newton, a força é massa vezes aceleração, mas a força resultante também é igual à variação da quantidade de movimento com o tempo. Então, pessoal, nesse sentido, voltando aqui para a formulação integral básica, o nosso n maiúsculo, que é aquela grandeza genérica, qualquer grandeza genérica que é transportada pelo escoamento, ele vai ser para nós a quantidade de movimento, portanto, a massa vezes a velocidade. Certo? Então, nessa nossa passagem, o n maiúsculo ele é equivalente à quantidade de movimento. Quantidade de movimento daquela massa de fluido que escoa, certo? De acordo com a nossa convenção, o n minúsculo ele vai ser sempre o valor do n maiúsculo por unidade de massa de fluido, portanto, é igual a n dividido por m. Como o nosso n maiúsculo é a quantidade de movimento, vamos substituí-lo aqui pela quantidade de movimento, dividido por m, e, finalmente, o n minúsculo ele será equivalente à velocidade do fluido, certo? Então, o que é que nós vamos fazer aí nas equações de quantidade de movimento? Substituir no lugar do n maiúsculo o valor da quantidade de movimento.
e vamos substituir no lugar do n minúsculo o valor da velocidade do fluido, velocidade de escoamento do fluido. Então, essa velocidade ela aparece aqui no lugar dos n minúsculos na formulação integral básica, certo? Vamos relembrar que o ρ é a massa específica do fluido e VC é o volume de controle, aquele volume que nós vamos selecionar para estudar a passagem de fluido dentro dele, né? O fluido atravessando e escoando por dentro desse volume, e o SC é a superfície de controle, que são as fronteiras desse volume de controle. VDA é o produto escalar entre o vetor velocidade e um vetor de área, que aponta sempre para fora do volume de controle, sendo perpendicular às superfícies de controle. Essas definições foram dadas na aula passada, certo? Vamos trabalhar aqui então com esse bloco de anotações para que a gente possa desenvolver melhor aqui as equações integrais de quantidade de movimento. Então, nós vamos partir da formulação integral básica, a mesma mostrada no slide anterior, onde n maiúsculo é uma variável genérica que é transportada pelo escoamento, o n minúsculo é essa variável genérica por unidade de massa de fluido. Assim como nós mostramos, nós vamos fazer então o n maiúsculo ser igual à quantidade de movimento e o n minúsculo ser igual à velocidade do fluido. E vamos substituir isso na formulação integral básica, certo? Então, nós vamos fazer aqui essa substituição. Substituindo. Bom, então essa substituição na formulação integral básica vai dar dmv, no lugar do n, nós estamos colocando a quantidade de movimento, dt, vai ser igual à derivada temporal, né, a variação com o tempo da integral no volume de controle. No lugar do n minúsculo, nós vamos colocar a velocidade, vezes ρ devol, mais as integrais em superfícies de controle. No lugar do n minúsculo sempre aparece ali a velocidade, ou VDA. Vamos perceber, pessoal, que essa equação ela é uma equação vetorial, certo? Então, nós temos ali vetores dentro da equação. E ela, na realidade, ela não representa uma equação especificamente, mas ela representa 3 equações, certo? Porque vamos lembrar que o vetor que aparece aqui, que é o vetor velocidade, ele pode ser obtido pela composição de 3 componentes. Uma na direção x, nós estamos chamando de velocidade u, uma componente do vetor velocidade na direção y, nós estamos chamando de v, e uma componente do vetor velocidade na direção z, que nós estamos chamando aí de w. Então, se nós escrevermos isso aí para as 3 direções, a gente vai chegar em 3 equações, que são mais fáceis de serem manuseadas. Então, é isso que nós vamos fazer aqui na sequência, certo? Então, nós vamos trabalhar aí, na realidade, com 3 equações, decompondo essa equação vetorial em 3 equações, uma válida para cada uma das direções. Quando a gente trabalha, então, por exemplo, na direção x, então vamos anotar aqui, na direção x, vamos lembrar que o dmv/dt, pela segunda lei de Newton, ela é igual à força resultante, certo? A força resultante que atua sobre aquela massa de fluido. Quando a gente faz a decomposição dessa equação na direção x, a gente vai ter a força resultante, mas especificamente naquela direção, a força resultante na direção x, certo? Então, o nosso objetivo, aplicando essa equação de quantidade de movimento na direção x, seria apenas calcular a componente de força que ocorre na direção x, porque a força resultante F, ela também pode ser decomposta em 3 componentes direcionais, Fx, a Fy e a Fz. Certo? Então, quando a gente decompõe a equação das direções, a gente calcula cada uma dessas forças. Voltando aqui para o segundo membro da equação, fica a derivada temporal, ddt,
da integral no volume de controle, aí, pessoal, no lugar do vetor velocidade, nós vamos substituir pela velocidade específica naquela região, naquela direção. Se a direção é x, a gente substitui pela componente de velocidade na direção x, que no caso é u. Então, aonde aparecer o vetor velocidade, a gente coloca ali a componente de velocidade naquela direção. Então, aqui no lugar do vetor, aparece u, vezes ρ, dvol, mais as integrais na superfície de controle, no lugar do vetor velocidade a gente coloca u vezes ρ, e aqui é interessante comentar que a gente tem o vetor velocidade vezes o vetor de área dA. Então, nesse caso, nessa passagem aqui, ó, o produto VDA é um produto escalar. Então, nós temos aqui um produto escalar entre dois vetores. E o produto escalar tem como resultado um escalar, portanto, não admite decomposição, certo? Então, como nós realizamos inicialmente o produto escalar, no lugar desse vetor velocidade v, a gente não substitui a componente u, porque, teoricamente, a primeira coisa que se tem que fazer nessa equação é realizar o produto escalar, cujo resultado é um escalar, não tem componente direcional. Certo, pessoal? Então, aqui nesse produto escalar, nós não substituímos o vetor velocidade pela componente de velocidade naquela direção. Dessa maneira, nós temos, então, a equação de quantidade de movimento na direção x. E nós podemos reescrever essas equações de quantidade de movimento para as outras direções. Por exemplo, para a direção y. Então, na direção y, vou anotar aqui, na direção y, nessa direção y, nosso objetivo agora passa a ser a calcular a componente de força na direção y, certo? Então, fica aqui Fy. No lugar aqui da velocidade v, a gente substitui agora a velocidade v minúsculo, que é aquela componente de velocidade na direção y, certo? Então, vai ficar assim, ó, a derivada temporal, variação com o tempo, da integral no volume de controle de v ou dvol mais integrais na superfície de controle de v ou, e fica mantido o produto escalar VDA, certo? Então, o produto escalar VDA ele fica mantido de acordo com o que nós comentamos anteriormente. Então, nós temos aqui a equação de quantidade de movimento na direção y. E vamos seguir o mesmo raciocínio para a equação de quantidade de movimento na direção z, certo? Então, se nós seguirmos esse mesmo raciocínio na direção z, a gente tem como objetivo o cálculo da componente de força Fz. Então, na direção z, nosso objetivo é o cálculo dessa componente Fz. Aqui. Então, a componente Fz é igual a d dt, a integral no volume de controle, no lugar da velocidade, né, a gente coloca a componente de velocidade na direção z, que é a componente W, ou massa específica do fluido vezes dvol, mais as integrais na superfície de controle de W, que é a componente de velocidade em z, ou, e mantemos, a gente mantém o produto escalar VDA. Então, nós transformamos aqui uma equação vetorial em três equações, uma válida para cada componente, ou seja, cada componente dessas pode compor a força resultante F da equação vetorial. Essas, vamos até destacar aqui, são as equações integrais de quantidade de movimento. Então, se nós trabalharmos em todas as direções, x, y, z, nós temos ali as equações válidas para cada uma dessas direções, certo? Então, essas são as equações integrais de quantidade de movimento. Se compararmos essas equações integrais na formulação integral
com as equações diferenciais de quantidade de movimento, que são as equações de Navier-Stokes, a gente percebe que essas equações elas têm um aspecto mais simples, né? Pelo menos não são tão feias quanto as equações de Navier-Stokes. De fato, essa simplicidade acaba conduzindo também uma simplicidade maior no manuseio matemático dessas equações. Então, é muito mais simples resolver uma equação como essa do que resolver, por exemplo, as equações de Navier-Stokes. Nós vimos que as equações de Navier-Stokes, para a maioria dos casos práticos, não tem solução analítica. A solução ela vai pelo caminho numérico computacional. As equações integrais de quantidade de movimento, elas têm soluções analíticas para a maior parte das aplicações, inclusive aplicações práticas que nós vamos fazer aqui ao longo dos exercícios nessa unidade. Cálculo de forças em curvas, cálculo de forças em válvulas, em comportas, certo? Que são aplicações bem práticas e válidas para problemas do dia a dia aí do engenheiro civil, certo, pessoal? Uma coisa interessante é que essas equações, embora possam ainda ter um aspecto um pouco assustador, porque nós temos aqui derivadas temporais de uma integral, né? Integrais e vetores, etc., a aplicação dela é relativamente simples e a gente vai ver que essa simplicidade nós vamos ver nos vários exercícios que nós vamos fazer daqui em diante, certo, pessoal? Ficou alguma dúvida aqui, então, na demonstração das equações integrais de quantidade de movimento? Uma para a direção x, uma para a direção y e outra para a direção z. Cabe nos nossos problemas agora, na solução dos nossos problemas, identificar se há realmente a necessidade de se utilizar essas três equações, né? E aí nós vamos aplicar muito aquela regra de classificação de escoamentos. Na unidade 3, que era a unidade introdutória da dinâmica dos fluidos, nós comentamos sobre classificações de escoamentos segundo diversos critérios. Uma classificação em relação ao grau de instabilidade, onde o escoamento ele era classificado em escoamento laminar e escoamento turbulento, por exemplo, né? A classificação em relação às variações das suas variáveis, como velocidade e pressão no tempo, onde ele era classificado em escoamento permanente e escoamento transiente. Fizemos uma classificação em relação à variação da velocidade no espaço, certo? Onde o problema ele era classificado em um problema em regime uniforme ou regime variado. E fizemos também a classificação em relação ao número de dimensões relevantes do nosso problema. Todo escoamento ele é tridimensional, mas às vezes não compensa abordar todos os escoamentos em três direções. Isso acontece quando as variações das variáveis, como velocidade e pressão numa direção, são muito mais relevantes do que as suas mudanças em outras direções. Por exemplo, quando trabalhamos com escoamentos em tubulações, a gente percebe que as tubulações elas são muito mais compridas do que largas, ou os tubos eles têm um comprimento muitas vezes maior do que o seu diâmetro. Nesses casos, normalmente os problemas podem ser resolvidos em uma dimensão. E num problema como esse, poderíamos desprezar o que acontece nas outras duas direções e desprezaríamos duas equações. Isso vai nos conduzir a uma solução mais rápida e com uma perda de precisão muito pequena daquele problema. Então, o que nós vamos fazer aqui em diante é sempre identificar quais são as direções relevantes daquele nosso problema, para saber quantas equações integrais de quantidade de movimento nós vamos aplicar em cada uma dessas direções. Certo, pessoal? Então, nós vamos partir aqui para a resolução de um exercício mais simples, onde aplicaremos aí a equação de quantidade de movimento na redução gradual. Como que a equação de quantidade de movimento ela é aplicada? Ela é aplicada quando se deseja calcular forças causadas por fluido em movimento sobre paredes, sobre comportas, sobre válvulas, sobre curvas, né? Então, sempre que a gente tem esses tipos de singularidades, paredes, curvas, válvulas,
num escoamento e o fluido está se movimentando na vizinhança desses elementos, para se calcular a força que o fluido provoca nesses elementos, nós aplicamos as equações de quantidade de movimento. E se nós percebermos, essa equação de quantidade de movimento, ela leva intrínseca consigo o vetor velocidade, uma das principais variáveis dos escoamentos. E dependendo da aplicação, aparece também a pressão. Então, é uma equação que também tem esse potencial de relacionar velocidade e pressão. O potencial que, por exemplo, a equação de Bernoulli tem. Né? A equação de Bernoulli ela relaciona velocidade e pressão. E dependendo de como a gente aplica a equação de quantidade de movimento, ela também relacionará velocidade e pressão. É isso que nós vamos ver a partir dos exercícios que faremos daqui em diante, certo, pessoal? Então, vamos ver esse exercício aqui aplicado a uma redução gradual. Ele pede, então, para que a gente calcule a força causada pelo escoamento sobre a redução gradual. Nós precisamos, então, estabelecer em problemas de equações de quantidade de movimento, né? De força, vamos aplicar quantidade de movimento, certo, pessoal? Então, uma das principais coisas que a gente faz nesses problemas é selecionar, delimitar o nosso volume de controle. Problema de quantidade de movimento, na forma integral, a primeira coisa que se faz é delimitar o nosso volume de controle. Como ele pede para que se calcule a força que o escoamento faz na redução gradual, nós vamos pegar aqui a redução gradual, essa peça, e vamos considerá-la como sendo o nosso volume de controle. Veja que aqui do lado esquerdo, a gente tem um diâmetro um pouco maior do que do lado direito. Percebe isso? Certo? Então, do lado esquerdo, o diâmetro é um pouco maior do que do lado direito. Essa singularidade, então, é chamada redução gradual. Então, nós vamos pegar aqui e selecionar o lado interno dessa redução gradual, e esse lado interno, que é o lado que contém o fluido, né? O fluido passa, obviamente, pelo lado de dentro da redução gradual, vai ser o nosso volume de controle. A primeira coisa que a gente faz, então, é identificar esse volume de controle. Então, temos aqui o nosso VC, o nosso volume de controle. Certo, pessoal? Nosso volume de controle é essa parte interna da redução gradual. Veja que essa redução gradual, ela tem na sua entrada um diâmetro que nós vamos chamar aqui de diâmetro D1, seria o diâmetro da entrada, né, esse diâmetro de entrada aqui da redução, e um diâmetro de saída que nós chamaremos ali de D2. E vamos considerar aqui que o escoamento ele vem da esquerda para a direita, certo? Então, nós teremos ali uma velocidade de entrada no nosso volume de controle, essa velocidade que vem do lado de cá. Vamos aproveitar a setinha aqui para fazer um desenho melhor. A gente tem essa velocidade aqui, que é a velocidade de entrada no nosso volume de controle. Essa velocidade é uma velocidade média na seção transversal, então nós vamos chamar essa velocidade de V1. Então, o fluido entra pela seção 1 e vai sair pela seção 2 com a velocidade V2. A pergunta que eu faço, a velocidade de V2 é igual ou diferente de V1, pessoal? Podem me responder? A velocidade V2, ela é igual ou diferente de V1? Eu acho diferente. Diferente. Sendo mantida a vazão do escoamento e havendo diferença de diâmetro entre as seções 1 e 2, a velocidade V2 é diferente. É uma aplicação direta da equação da continuidade, certo? Para a mesma vazão, a velocidade ela tende a ser maior na menor área de seção transversal por onde ela escoa. Então, no caso, se D2 é menor do que D1, como mostra essa figura, não está muito menor, mas é menor, né? A velocidade V2 ela vai ser um pouco maior do que a velocidade V1. A aplicação direta da equação da continuidade ela vai nos levar a esse tipo de resposta, certo? Então, nós vamos resolver um problema de forma literal e depois vamos lançar as equações no Excel para que a gente possa fazer mudanças nos diâmetros, né? Fazer várias mudanças aqui nos diâmetros e ver o que acontece com a força que o escoamento faz sobre essa peça. Porque ao passar dentro dessa peça, o escoamento exercerá forças sobre elas, certo? Esse problema também, pessoal, ele vai trabalhar aqui com uma direção que é a direção principal do escoamento, certo?
que é a direção paralela a essas velocidades. Ó. Então, essa direção aqui, que é a direção da linha central, podemos ver aqui da redução gradual, nós vamos chamar então de direção x, certo? E a direção x, nesse nosso problema, ela vai ser uma direção horizontal. Então, nós temos aqui a direção x, essa direção x, ela será a direção horizontal. Se fosse uma direção vertical, por exemplo, ou uma direção inclinada com a vertical, formando um ângulo com a direção horizontal, nós teríamos algumas diferenças no nosso problema, mas daqui a pouco eu vou explicar. Então, como esse é o primeiro problema, vamos torná-lo um pouco mais simples, considerando que a direção x é a direção horizontal. Esse problema, então, ele precisa de alguns dados de entrada, né? Então, são dados que a gente precisa para começarmos a resolver esse problema. Dentre os dados, obviamente, nós vamos precisar dos diâmetros, diâmetro D1 e diâmetro D2. Então, esse tipo de dado nós vamos precisar aí para resolver o nosso problema. O L, aqui, ele nem vai ser tão importante assim, mas será importante quando a direção deixar de ser horizontal. Mas vamos deixar ali L, que é o comprimento da singularidade, da peça, da redução gradual, certo? Outro dado importante do problema é a vazão do escoamento. Essa vazão do escoamento vamos chamar de Q, certo? Vamos lembrar que a vazão Q é a descarga de volume, né? Metro cúbico por segundo no sistema internacional. Então, nós temos aqui a vazão do escoamento. E precisamos conhecer também a pressão em pelo menos uma das seções transversais, ou na entrada da redução ou na saída da redução. Normalmente, essas pressões são conhecidas nas entradas, certo? Então, nós vamos chamar aí de P1 a pressão existente na entrada da tubulação. Tudo bem por aqui, pessoal? Então, esses seriam os dados do problema. O que nós vamos fazer, então, é identificar quais são os tipos de forças que vão atuar nesse nosso sistema, nessa nossa redução gradual. Veja o seguinte, dentro dessa peça, dessa singularidade, existe ali uma massa de fluido, certo? Então, existirá ali uma massa de fluido, o fluido escoa dentro dessa singularidade, existirá aqui, então, uma massa de fluido. Essa massa de fluido, obviamente, ela tem um certo peso, né? Então, o peso é uma força que aparece aqui dentro do nosso volume de controle. Então, nós podemos escrever aqui o peso de fluido como sendo uma das forças que aparecem no problema, certo? Então, nós temos ali o peso. É o peso da massa de fluido contida aqui dentro do nosso volume de controle, certo? Outras forças que atuam sobre esse volume de controle são forças decorrentes da pressão nas superfícies de controle de entrada e saída. Essas superfícies de controle de entrada passam a ser a superfície de controle 1, essa seção 1, e a superfície de controle 2, a seção 2. Então, nós vamos dizer que existe uma força decorrente da pressão sobre essa superfície de controle. Vamos lembrar que se a gente tem aqui uma certa área, né, seria aqui, por exemplo, a área da superfície de controle 1, por exemplo, né, temos aqui uma certa área, uma área A. E sobre essa área A atua uma certa pressão, vamos chamar essa pressão aqui de P. Essa pressão multiplicada pela área A vai gerar uma força decorrente da pressão, que nós vamos chamar de Fp. De forma que essa Fp ela é igual ao produto da pressão P pela área A. Certo? Então, o fato de existir uma pressão sobre essa superfície de controle A, sobre essa área A, vai gerar uma força decorrente da pressão. Então, nós vamos escrever ali que há uma força decorrente da pressão na superfície de controle 1. E vamos chamar essa força de Fp1, uma força decorrente da pressão, Fp1. Vamos lembrar que essa força decorrente da pressão, ela é sempre perpendicular à área, certo? Então, ela é desenhada perpendicular à área. Então, a nossa Fp1 ela é desenhada perpendicular à área da superfície de controle 1. Deixa eu desenhar meu perpendicular ali do lado de cima, que aqui ficou meio estranho, né? Juntou com o F. Então, ele é perpendicular aqui, tá?
Bom, aí fica aquela pergunta, mas a FP1 ela é perpendicular, mas ela pode ser perpendicular comprimindo, como está aqui, ou pode ser perpendicular tracionando, né? De forma que a seta ficaria desenhada por outro lado. Quando que essa força ela é perpendicular comprimindo, pessoal? Vocês conseguiriam me responder? Quando que a força FP1 ela é perpendicular comprimindo, do jeito que está aqui desenhado? Em que situações? Ou em que situação? Seria na situação onde o fluido está chegando na sucessão de controle? Não exatamente isso, mas na situação onde a pressão aqui é... Certo? Entendi. Vamos lembrar que lá da definição de pressão, a pressão ela é considerada positiva quando comprime uma certa superfície, certo? Então ela geraria uma força de compressão, como essa, FP1. Então isso aqui vai acontecer numa situação onde a pressão é positiva. A FP1 ela tracionaria a área da superfície de controle, ou seja, a seta seria apontada aqui para o outro lado, se por acaso aqui a pressão fosse negativa, certo? Aí ela, na realidade, ela estaria tracionando. Eu não sei ainda se as pressões são positivas ou negativas, porque nem números a gente tem nesse problema por enquanto, tá? Então, nesses casos, quando a gente não sabe se as pressões são positivas ou negativas, a melhor coisa que se tem a fazer é considerar que as pressões são positivas. Então, a gente parte do princípio que as pressões são positivas e, por conseguinte, as forças serão forças de compressão. Elas vão comprimir o volume de controle. Por quê, pessoal? Se, ao calcularmos essa pressão, a gente verificar que a pressão, por exemplo, deu negativa, a pressão ela vai aparecer com sinal negativo aqui, ó. E, consequentemente, a força FP vai ficar negativa. E a gente acaba corrigindo o sinal do vetor, certo? Então, se porventura cairmos numa situação onde a pressão de fato ela é negativa, o próprio sinal negativo que nós vamos colocar aqui na pressão vai corrigir a FP, que ficaria apontada na realidade no sentido contrário ao que a gente prefixou. Então, nesses casos, problemas onde a gente não conhece ainda os valores de pressão, a melhor coisa que se tem que fazer é considerar que essas pressões são positivas. Se forem negativas, o próprio sinal negativo da pressão vai corrigir a hipótese inicial que a gente colocou. Entenderam, pessoal? Tudo bem? Então, nós vamos aplicar essa mesma hipótese também na superfície de controle 2, na superfície de controle de saída. Vamos lembrar que do lado aqui de fora tem fluido. Tem fluido dentro do volume de controle, mas tem fluido do lado de fora. Esse fluido que está do lado de fora, se a pressão for positiva, ele também vai comprimir a superfície de controle 2, certo? Então, nós teríamos aqui uma FP2, que seria uma FP2 também de compressão. Tudo bem, pessoal? Bom, também podemos relacionar quais seriam as forças que aparecem do lado de dentro do volume de controle. Do lado de dentro do volume de controle tem uma massa contida, pelo menos momentaneamente ali. Essa massa está se movimentando ali dentro, ela entra e sai do volume, mas numa fotografia instantânea, que é essa fotografia que a gente tem aqui do nosso problema, vai existir ali uma massa de fluido dentro desse volume. Ela tem um certo peso. E essa massa de fluido, ao passar dentro da peça, ela vai exercer cisalhamento sobre as paredes da peça. Vocês concordam? Né? Vai existir uma massa de fluido que se movimenta aqui da esquerda para a direita. Essa massa de fluido, ao passar pelas paredes da singularidade, exercerá cisalhamento sobre essas paredes. Consequentemente, essas paredes vão exercer cisalhamento sobre a massa de fluido. Então, haverá tensões cisalhantes exercidas pela parede da singularidade sobre o fluido que está do lado de dentro, e essas tensões cisalhantes tenderão a frear o fluido, concorda? Segurar o fluido no seu movimento. A parede ela vai tender a segurar um pouquinho o fluido ali no seu movimento. Então, nesse sentido, nós esperamos que a força exercida pelas paredes sobre a massa de fluido contida no volume de controle deve ser uma força contrária à orientação do movimento, a orientação da direção X que nós previamente colocamos aqui, certo? Essa força nós vamos chamar de Rx. Então, quem é a força Rx? É a força que as paredes da singularidade, da redução gradual,
exerce sobre a massa de fluido contida lá do lado de dentro. Tudo bem, pessoal? Vamos até anotar isso aqui, ó, Rx. Quem é ele? Força causada pela singularidade, né? Seria a força da peça, a redução gradual, no caso, né? Essa é a peça. Sobre a massa de fluido. Aquela massa de fluido que está contida dentro do volume de controle, tá? Esse é o volume de controle. Então, é a força da peça da redução sobre a massa de fluido contida dentro do volume de controle. Nós fizemos, então, um raciocínio que a tendência da redução gradual é de segurar o fluido. Por isso, colocamos a setinha apontada no sentido contrário do movimento. Veja que ela está apontada no sentido contrário das velocidades. Nesse caso, é até razoável que isso aconteça, fica fácil da gente identificar. Mas, dependendo das aplicações, podem existir alguns casos em que eu não sei a priori para que lado essa força Rx vai apontar, que é a força de resistência do escoamento. Então, em alguns casos, algumas geometrias um pouco mais complicadas, fica difícil da gente especificar se realmente essa Rx está para a esquerda, se está para a direita, certo? E aí, pessoal, nesses casos mais complicados, o que a gente faz? Coloca essa força Rx para o lado que você acha que está, certo? Porque ao fazermos o cálculo numérico, ao substituirmos números dentro das equações, se por acaso o Rx der positivo, significa que o sentido prefixado está correto. Mas se por acaso o Rx der negativo, significa que o sentido prefixado é o contrário. Né? Então, se por acaso, ao calcularmos o Rx aqui, verificarmos que ele é negativo, o seu valor negativo indica que o vetor Rx aponta para a direção x, aponta para o outro lado. Então, o próprio sinal do valor calculado vai corrigir o problema, certo? Então, não se preocupem em, eu tenho que fixar o Rx sempre contrário ao eixo x, sempre contrário ao escoamento, ou é favorável. Na dúvida, fixe esse Rx no sentido que você achar que é conveniente. Se ao calcular o Rx ele der negativo, significa que ele está apontando para o sentido contrário àquele que você colocou inicialmente. Tudo bem, pessoal? Tá? Então, vamos considerar que o Rx, nesse caso, aponta para esse lado aí. Bom, então nós vamos relacionar as forças que atuam sobre o volume de controle dentro das equações de quantidade de movimento. Então, sobre esse volume de controle, do lado esquerdo aqui tem uma massa de fluido que está pressionando o volume de controle vermelho. Portanto, existirá uma força decorrente dessa pressão, que vai ser essa força Fp1. Do lado de fora, à direita, existe também uma massa de fluido que está comprimindo o volume de controle vermelho. Portanto, existirá uma força decorrente da pressão, que nós vamos chamar de Fp2. Dentro do volume de controle, ele tem massa e tem uma força peso, que é igual à sua massa vezes a aceleração da gravidade, ou igual à massa específica vezes o volume vezes a aceleração da gravidade. E existe uma força de resistência causada pela própria parede da tubulação, da redução gradual, sobre o escoamento. Então, nós relacionamos aqui as forças que atuam sobre o volume de controle, certo? Próxima passagem seria identificar o número de dimensões que esse problema tem, ou o número de dimensões relevantes que esse problema tem. Para quê? Para sabermos quantas equações de quantidade de movimento nós precisamos aplicar, certo? Então, nós precisamos relacionar aí o número de dimensões relevantes desse nosso problema. E aí fica a pergunta, ele é unidimensional, ele é bidimensional ou ele é tridimensional? Conforme falamos, todos os escoamentos são tridimensionais, na realidade, eles processam em todas as direções, mas existem algumas em que as variações são muito mais importantes do que nas outras direções. E aí a gente consegue eliminar algumas equações em relação a isso. Especificamente, ao se trabalhar com as equações integrais de quantidade de movimento, o que nós fazemos é analisar
as direções das velocidades que entram e que saem do nosso volume de controle, certo? Então, nós vamos olhar as velocidades de entrada e de saída do nosso volume de controle. Veja que nesse nosso volume de controle, a velocidade ela entra pela esquerda e sai pela direita. E vamos perceber que essas velocidades médias, elas são paralelas entre si. Está vendo? V1 é paralelo a V2. E V1 e V2 estão na direção do eixo X. Então, quando todas as velocidades de entrada são paralelas a todas as velocidades de saída, isso indica que basta aplicarmos uma equação de quantidade de movimento para resolvermos esse problema. Haja vista que as velocidades V1 e V2 são paralelas entre si. Então, nós podemos, nesse caso, reduzir o nosso problema para uma dimensão. O problema ele passa a ser um problema unidimensional, certo? Então, basta que a gente escreva a equação de quantidade de movimento na direção x. Vamos lá, vamos escrever a equação de quantidade de movimento na direção x. Fx, ela vai ser igual a d. Então, vamos pegar apenas uma daquelas equações, né? A equação na direção x. ddt da integral no volume de controle de U, ρ devolve, mais as integrais nas superfícies de controle de U, ρ, vezes o produto escalar entre o vetor velocidade e o vetor de área. U, V, dA. Certo? Então, essa é a equação de quantidade de movimento escrita na direção x. Primeira coisa, então, é trabalharmos lá com o primeiro membro dessa equação, certo? Então, nós vamos pegar aqui a força Fx e ver quem causa essa força Fx. Quais são as forças que atuam na direção x? Fp1, pessoal, atua na direção x? Atua. Fp1 é paralela à direção x, certo? E, mais do que isso, Fp1, segundo o que nós fixamos, está na mesma direção do eixo x. Veja bem, o Fp1 aponta na mesma direção do eixo x. E nesse caso ela entra positiva nesse balanço de força. Então vai ficar assim, ó, Fp1, ela entra positiva. Ah, aí você pode me perguntar, mas por que eu sei que o eixo x está fixado para a direita? Eu não poderia fixá-lo para a esquerda? Poderia, se você quisesse também. Veja que quem criou esse eixo x aí fui eu, aqui na solução do problema. E, arbitrariamente, eu coloquei esse eixo x orientado para a direita, certo? Se você quisesse colocá-lo orientado para a esquerda, poderia, sem problema nenhum. Só que o que aconteceria com a sua força Fp1? Ela seria negativa, certo, pessoal? Tá? Então, apenas aconteceria isso. Isso não traria nenhum dano à solução do problema. Mas, de praxe, que a gente coloque a orientação desse eixo no sentido do escoamento, certo? Para facilitar o nosso raciocínio, para facilitar o raciocínio do nosso cérebro, o cérebro enxergando o problema, verificando que o fluido passa da esquerda para a direita. E aí a gente fixa o nosso eixo x da esquerda para a direita também. Então, é de praxe se fazer isso, colocar a orientação do eixo na própria orientação do escoamento. Mas, se você quiser fazer o contrário, não tem problema nenhum. Só preste atenção nas mudanças de sinais, certo? Então, Fp1 aqui entra positivo pelo fato dessa força ser favorável ao eixo x. Rx é uma outra força que atua paralela ao eixo x. Ela entra positiva ou negativa, pessoal? Veja que a sua orientação é contrária à orientação do eixo x. Então, vai entrar aqui no nosso balanço de força negativo, menos Rx. A outra força que ocorre na direção x é Fp2, certo? Como a Fp2 aponta contrária à orientação do eixo x, ela também entra negativa nesse nosso balanço de força, então fica menos Fp2. E agora a gente precisa ver o que fazer com a força peso. Verificamos que a força peso, ela é aqui perpendicular ao eixo x, né? É uma força, então, perpendicular ao eixo x. O eixo x sendo um eixo horizontal, isso vai nos mostrar que a força-peso não tem nenhuma componente na direção x. Ela não admite decomposição na direção x, pelo fato do nosso eixo x ser horizontal.
Se por acaso o nosso eixo X fosse um pouquinho inclinado, essa força-peso teria componente na direção X. Aí, essa componente da força-peso na direção X entraria na jogada, entraria naquele balanço de forças da equação de quantidade de movimento. Especificamente no caso desse problema, onde a direção X é horizontal, ou seja, esse tubo ele foi instalado com seu eixo horizontal, certo? O peso do fluido contido dentro dele não interfere nas forças na direção X, e por isso nós não vamos escrever nada da força-peso aqui nesse balanço do primeiro membro. Entendido, pessoal? Bom, feito esse balanço de forças, relacionado às forças que atuam na direção X, nós vamos passar a trabalhar com o segundo membro da equação. Nesse trabalho do segundo membro, nós vamos considerar aqui que o nosso problema ele vai ser resolvido em regime permanente. Então, nós vamos fazer a hipótese de que o problema está em regime permanente. O que seria isso, pessoal? Regime permanente. É um regime de escoamento onde as variáveis não sofrem alterações com o tempo. Então, nós teríamos ali um regime de escoamento permanente. Na prática, seria dizer o seguinte, vamos aqui fazer um breve esquema, onde a gente teria ali a peça, que seria a redução gradual, certo? Então, a gente teria aqui a peça, aqui a tubulação que antecede a peça, e a tubulação, o trecho de tubulação que vem após a peça, após a singularidade, certo? Problemas como esse seriam aqueles problemas onde, por exemplo, uma eventual válvula situada a montante ou antes da nossa singularidade, então vamos imaginar que aqui a gente tem uma válvula, um registro, por exemplo, tá? Então a gente teria aqui o volante do registro, onde a gente faz a manobra desse registro. Vamos imaginar inicialmente que esse registro está fechado. À medida que a gente começa a abrir esse registro, as velocidades de passagem de fluido por essa direção, elas vão aumentando, certo? E se eu abrir ainda mais o registro, eu consigo aumentar a vazão que escoa nessa direção. Então, esse registro mais ou menos aberto, ele atua como um regulador de vazão, certo? Então, se nós aumentarmos aqui a abertura do registro, aumentando a abertura do registro, nós vamos regular a vazão, acabamos aumentando a vazão que passa por esse trecho, certo? Aumentando a vazão que passa por esse trecho, a gente vai alterar as velocidades de escoamento nesse trecho. Vamos imaginar então que a gente abriu esse registro e abrimos até um certo ponto, né? Abrimos o registro e deixamos ele aberto. Vai demorar um certo tempo para que a vazão que escoa nessa tubulação, então por aqui, por dentro da singularidade vai escoar uma vazão Q, vai demorar um certo tempo para que essa vazão estabilize, certo? Então, nos instantes iniciais de abertura, né, nos instantes iniciais, vamos anotar aqui nos instantes iniciais, quando a gente está manobrando esse registro, a gente vai ter uma vazão que vai sofrer mudança com o tempo. Então, nos instantes iniciais, se nós fizermos uma variação da vazão com o tempo, nós vamos perceber que essa vazão com o tempo ela vai aumentar. Então, vai ser um valor positivo, né? Uma variação de vazão com o tempo maior do que zero, porque nós estamos abrindo o registro. Se por acaso estivéssemos fechando o registro, o dQ/dt seria negativo, a vazão diminuiria com o tempo, certo? Então, eu coloquei aqui o dQ/dt positivo com o tempo, porque nós estamos abrindo o registro, certo? Como a vazão varia com o tempo, que tipo de regime a gente tem aqui? Regime transiente. Então, em relação à variação temporal, o regime de escoamento é transiente. Vazão sofre variações com o tempo. Professor, Oi? para os problemas na prática de engenharia, a gente só vai ter esse regime transiente quando tiver abertura ou fechamento de registro? Abertura e fechamento de registros são situações comuns onde esse regime vai aparecer. Mas se por acaso trata-se de um sistema de bombeamento, por exemplo, se você tem uma bomba aí antecedendo a essa singularidade, quando você liga ou desliga a bomba, também vai acontecer isso,
tá? Quedas de energia, eventuais quedas de energia que façam com que a bomba seja desligada abruptamente, também podem fazer esse tipo de situação, criar esse tipo de situação de regime transiente. Então, normalmente, é um problema de condutos forçados, né? Os regimes transientes eles vão aparecer em manobras de registros, sejam aberturas ou fechamentos, ou em sistemas de bombeamento ligados e desligados, naqueles instantes onde ele é ligado e desligado, onde você liga e depois desliga a bomba, ou em quedas abruptas de energia, que vai interromper o fornecimento de energia elétrica para a bomba. Então, normalmente são essas as situações mais comuns onde o regime de escoamento torna-se transiente em condutos forçados, tá? Depois nós vamos ver onde eles tornam-se transientes em condutos livres, em canais. Aí podem haver algumas diferenças aí, tudo bem? Entendi. Aí, tipo assim, o exercício teria que me dar uma equação da vazão em função do tempo, para eu conseguir resolver alguma coisa do tipo? Você precisaria conhecer uma variação de vazão com o poder resolver esse problema, tá? Esses problemas em solução transiente, eles são problemas que vocês vão trabalhar melhor lá na hidráulica geral, na disciplina do semestre que vem. Aqui na mecânica dos fluidos, nós vamos trabalhar com regimes de escoamentos permanentes, tá? Lá Ah, não, certinho. vocês vão ver como lidar com esses problemas transientes. Então, vai ser um assunto que vocês vão estudar um pouquinho mais para frente lá, tudo bem? Beleza. Agora, a nossa hipótese desse problema é que o regime de escoamento é um regime permanente, certo? Então, essa é a hipótese que nós vamos trabalhar. Nós vamos solucionar aqui um regime permanente. Em que caso o regime seria permanente? Seriam aqueles instantes onde a gente já deixou a válvula com uma certa abertura e não manobramos mais a válvula, né? A gente abriu a válvula, esquecemos a válvula ali durante um certo tempo, tá? Então, seriam os instantes distantes, vamos dizer assim, da manobra de válvula, né? Então, instantes, ó, podemos anotar aqui, ó, instantes. Não vou colocar finais, tá? Mas instantes sem manobra do registro, sem manobra. Sem manobras de registro, sem aberturas ou fechamentos de registros, certo? Então, quando a gente deixa de manobrar os registros, há uma tendência das vazões se estabilizarem ali dentro da região de interesse, certo? E, portanto, o dQ/dt ele vai tender a zero. Então, a gente tende ao regime permanente. Então, é nessa situação, pessoal, que a gente vai trabalhar. É uma situação muito comum, inclusive, tá? Então, nós trabalharíamos ali em regime permanente. É uma situação onde nós não estamos manobrando válvulas. Se for um sistema de bombeamento, uma situação onde a bomba já está ligada há um certo tempo, portanto, estabilizando a vazão que escoa dentro dessa singularidade. Certo, pessoal? Então, a nossa hipótese vai ser uma hipótese de regime permanente, portanto, uma hipótese como essa, onde a vazão não varia com o tempo. E não só a vazão, no escoamento permanente, nada que varia com o tempo, nada varia com o tempo, na realidade, certo? Então, seja vazão, seja velocidade, seja pressão, nada varia com o tempo no regime permanente. E se nós observarmos na nossa equação, nós temos aqui alguma coisa variando com o tempo, certo? O que é essa alguma coisa? É essa integral. Essa integral de u-rho dvol, ela é uma função que varia com o tempo. Tá vendo aqui, ó? D é como se aqui todo fosse uma função f, então df dt, certo? Mas se o regime de escoamento for um regime permanente, quanto vale essa variação temporal, pessoal? Zero, certo? Então, toda essa variação temporal, ela vai ser zero para regime permanente. Então, nós eliminamos essa parcela no segundo membro da equação. Tudo bem? Então, a gente consegue eliminar essa parcela aí. Então, fica ali, no segundo membro, esse zero, correspondente a essa parcela. E agora nós vamos trabalhar aqui com a segunda integral, que na realidade é um somatório de fluxos de quantidade de movimento nas superfícies de controle. E aí a gente vai observar quais são as superfícies de controle por onde existe, por onde vai existir passagem de fluido, por onde o fluido atravessa. Se nós observarmos aqui a nossa singularidade, a gente tem uma superfície de controle 1, que é a superfície de controle de entrada. Existe fluxo de massa de fluido por essa superfície, ou seja, o fluido atravessa a área da seção transversal dessa superfície, pessoal?
A massa de fluido atravessa essa superfície? Atravessa. Existe uma massa de fluido que vai passar por essa superfície. Se nós pegarmos a figura aqui, ó, e trazemos aqui para baixo, para ficar um pouco mais claro esse nosso raciocínio, vamos caminhar aqui para baixo, para que a gente possa raciocinar isso, tá? Professor, Oi? então na maioria dos casos, o exercício que a gente for fazer não vai ter essa parte do Rho-Devol. Para regime permanente, não. Aqui em mecânica dos fluidos, os problemas que nós vamos resolver não vai ter, porque nós vamos resolver em regime permanente, exatamente, esse raciocínio aí, tá? Então, Beleza. permanente, esse termo ele pode ser eliminado, tá? Tudo bem? Tranquilo. Obrigado. Permanente, deixa eu só corrigir aqui, ó, que a gente fica falando e escrevendo ao mesmo tempo, aí eu acabo comendo alguns dedos, permanente. Beleza, pessoal. Bom, então vamos imaginar aqui, ó, que existe aqui uma massa de fluido, que vai atravessar, né, ela vai passar por essa superfície de controle, que é a superfície de controle 1, onde está ali o diâmetro D1. Então, essa massa de fluido ela vai se movimentar aqui e vai atravessar essa superfície de controle. E essa mesma massa de fluido ela vai atravessar lá a superfície de controle 2. Então, nós temos aqui a superfície de controle 2, que seria a saída da singularidade. Tá? Então, essa massa de fluido ela passa pela superfície de controle 1 e passa pela superfície de controle 2. Mas, pela definição, a superfície de controle é a fronteira do volume de controle. E se nós observarmos lá o nosso volume de controle, vermelhinho, tracejado, vou desenhar aqui de novo, ó, a gente teria essa superfície de controle de entrada, A1, essa superfície de controle de saída, A2, e teríamos superfície de controle lateral, limite lateral, né, na parte de cima, na parte de baixo desse volume de controle. Nessas superfícies de controle laterais, que é o invólucro da singularidade, né, não existe massa de fluido atravessando esse invólucro. Então, nós não consideramos essa superfície de controle no nosso cálculo da equação de quantidade de movimento. Resumindo, nós apenas vamos considerar a superfície de controle por onde existe massa de fluido atravessando essa superfície de controle. No nosso problema, isso vai ser a superfície de controle 1 e a superfície de controle 2. Certo, pessoal? Então, fazendo esse cálculo aqui, ó, nós vamos ver que a integral nada mais é do que um somatório. Então, o que nós vamos relacionar? O que está dentro da integral. Então, essa integral ela assume um papel de um somatório. Tá? Então, na superfície de controle 1, quem é a velocidade U? Quem faz o papel da componente de velocidade na direção x? Percebam que, para a superfície de controle 1, a velocidade U é a própria velocidade média V1, porque ela está integralmente na direção x. Certo, pessoal? Ela entra positiva ou negativa na nossa equação. Veja que V1 é favorável ao eixo x, então essa velocidade ela entra positiva. Tá? Então, vai ficar assim, ó, V1, essa V1 faz o papel de U na superfície de controle 1, vezes ρ, vezes o produto escalar entre o vetor velocidade e o vetor de área, certo? Vamos lembrar que o produto escalar entre o vetor velocidade e o vetor de área, por definição, é igual ao módulo desses vetores, o produto do módulo desses vetores, então seria igual ao módulo da velocidade, vezes o módulo do vetor de área, que vezes, né? Mexer aqui mil vezes, ficou aparecendo menos, um pontinho. Vezes o módulo do vetor de área, vezes o cosseno do ângulo entre esses dois vetores. Estou chamando esse ângulo aí de alfa, cosseno do ângulo entre os dois vetores. Vamos também lembrar da aula passada que esses vetores, que nós chamamos de vetores de área, por definição, são sempre vetores que apontam para fora do volume de controle, tá? Sendo perpendiculares a esse volume de controle. Então, aqui, por exemplo, na área 1, na superfície de controle 1, a gente teria aqui o vetor de área dA1. Seria o vetor de área dA1. E na superfície de controle 2, a gente tem o vetor de área dA2. Vetor de área dA2. Sempre apontando para fora do volume de controle. Certo, pessoal? Por definição, sempre apontando para fora. Então, nós vamos trabalhar com esse produto escalar para fazermos o cálculo
dessa parte da equação. Então, aqui o produto escalar VDA na superfície de controle 1 é igual ao módulo do vetor velocidade. O vetor velocidade tem como módulo o próprio valor de V1, porque V1 é a velocidade média, né? Então, o vetor de velocidade aqui é o próprio valor de V1, então o módulo dele é V1, vezes o módulo do vetor de área. Aí você fica pensando, mas o que é um vetor de área? A área é um escalar, né? O vetor de área é igual, vamos anotar aqui embaixo, achar um espaço aqui, o vetor de área, né? O vetor de área, dA, é igual ao próprio valor da área de uma determinada seção transversal vezes o vetor unitário naquela direção. Esse vetor vamos chamar de I, né? Vezes o vetor unitário. Então, multiplica-se aqui o vetor unitário para transformar o escalar em vetor, né? Esse seria o vetor de área. Agora, qual que é o módulo desse vetor de área? É a própria área, certo? Então, o módulo do vetor de área na superfície de controle 1 é igual à própria área A1. E precisamos multiplicar pelo cosseno do ângulo entre os dois vetores. Estamos fazendo o produto escalar entre V1 e DA1. Veja que V1 entra e DA1 sai. Então, quanto vale o ângulo entre esses dois vetores, pessoal? O ângulo alfa? 180 graus, certo? A velocidade entra, a área sai, o vetor de área sai. Então, o ângulo alfa entre os dois na superfície de controle 1 é igual a 180 graus. Então, nós multiplicamos aqui pelo cosseno de 180 graus. Tudo bem, pessoal? Está aqui? Tranquilo? Vamos somar agora com os fluxos de quantidade de movimento que atravessam aqui a superfície de controle 2. Ó. Então, na superfície de controle 2, quem faz o papel de U na superfície de controle 2? Vamos anotar aqui mais, né? Quem faz o papel de U na superfície de controle 2 é o próprio V2. E como o V2 aponta favorável ao eixo X, ele entra positivo nesse cálculo. Então, fica mais V2 vezes o ρ, que é a massa específica do fluido, vezes o produto escalar entre o vetor velocidade e o vetor de área na superfície de controle 2. Veja que o módulo do vetor velocidade é o próprio V2, vezes o módulo do vetor de área, o módulo de dA2 é a própria área A2, a área da superfície de controle 2, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Nota que o vetor velocidade aponta favorável ao eixo x, V2 é favorável ao eixo x, e dA2 também é favorável ao eixo x. Então, eles estão apontando no mesmo sentido. Nesse caso, o ângulo entre eles vale 0 graus, certo? Então, vezes o cosseno de 0. Nós temos, então, montada aí a equação de quantidade de movimento na direção x. O que a gente precisa fazer é isolar, então, o valor de Rx, certo? Professor, Pode dizer? mas e a integral que ficava lá? Não, a integral, ela tem um papel de somatório. Quando a gente usa aqui a formulação integral, as integrais na superfície de controle, elas são equivalentes a um somatório, tá? Então, Ah, verdade, tá certo. uma variável x, por exemplo, essa integral é a mesma coisa de somar o x. Então, é isso que nós estamos fazendo, nós estamos somando o integrando, tá vendo? Ó, nós estamos somando o integrando aqui na superfície de controle 1 com o integrando na superfície de controle 2. Então, a gente não resolve especificamente a integral, a gente soma os integrandos, certo? Então, Eu entendi. ela assume o papel realmente somatório dos integrandos. Fica um pouco mais simples do que a gente pensava, né? Ficou. Certo? Então, é isso que a gente faz aqui, tá? Então, pessoal, o que faremos aqui é isolar o Rx, porque Rx é o que a gente quer calcular, afinal de contas, tá? Então, vamos anotar aqui. Então, trabalhando com essa equação e isolando o Rx. Vamos isolar aqui, então. Podemos passar o Rx lá para o segundo membro, né? O Rx, ele vai ficar assim. FP1. Quem é FP1, pessoal? É a pressão na superfície de controle 1 vezes a área dessa superfície de controle, tá? Então, FP1, ele vai ser igual a P1 vezes A1. Esse é o valor de FP1, certo? Menos FP2, menos P2 A2. Tudo bem? Então, esse seria o valor de FP2.
Vamos lembrar que o cosseno de 180 é menos 1. Né? Então, o cosseno de 180 é menos 1 e o cosseno de 0 é 1. Então, se nós passarmos isso aqui para o primeiro membro, isso aqui passaria positivo, certo? Então, vai ficar assim, ó, para o primeiro membro. Passando isso aqui para o primeiro membro, vai ficar assim, mais ρ vezes V1 ao quadrado vezes A1. Tudo bem, pessoal? Passando isso aqui para o primeiro membro, ρ, V1 ao quadrado vezes A1. E como o cosseno de 0 é negativo, passando isso para o primeiro membro, vai ficar menos ρ vezes V2 ao quadrado vezes A2. Então, dessa maneira, nós conseguimos isolar o valor de Rx. Essa vai ser uma equação fundamental para que a gente calcule a força que foi pedido aí no enunciado, certo? A equação de Rx. Mas ao batermos o olho nessa equação de Rx, a gente precisa ver quais variáveis são conhecidas, certo? E quais os parâmetros são... Professor, Oi? não seria o contrário, o outro seria negativo, porque o do V1, do V1 que é menos 1 do cosseno? Menos 1, só que eu passei para o primeiro membro, né? Aqui Sim. nesse balanço aqui, eu mantive o FP1 e o FP2 no primeiro membro, tá? Passei o Rx para o segundo membro para ele ficar positivo e passei esses produtos para o primeiro membro, para isolar o Rx. Então, ao passar esse aqui para o primeiro membro, fica, como aqui é negativo, ele fica positivo lá. E esse aqui, como é positivo aqui no segundo membro, fica negativo no primeiro membro, certo? Certinho. Perdão, se eu tinha visto assim, não. Não, tranquilo. Certo? Então, pessoal, a gente precisa bater o olho na equação agora e ver o que a gente conhece e o que a gente não conhece. E isso é em função dos dados do problema, né? Então, veja que nos dados do problema, ó, voltarmos aqui, foi dado D1, D2, não foi dada a área A1 e A2, mas as áreas são tranquilas de se calcularem, certo? A gente tem um escoamento em conduto forçado, vamos lembrar que se fizermos um corte dessa singularidade aí, esse corte é um conduto forçado. Então, nós temos ali, ó, uma tubulação circular. Dentro dessa tubulação circular, escoa fluido. Então, o fluido ele vai preencher toda a seção transversal desse conduto, certo? Além de preencher toda a seção transversal, vai pressionar as paredes internas desse conduto. Então, esse escoamento, ele é um escoamento em regime de conduto forçado. O fluido preenche ele, toda a seção transversal. E nesse caso, fica fácil calcular, então, as áreas A1 e A2, que são parâmetros do problema. Então, podemos escrever assim, ó, que AI é igual a π RI ao quadrado, ou π, escrevendo em função do diâmetro, DI ao quadrado dividido por 4, certo? E D ao quadrado dividido por 4. Então, a gente consegue calcular as áreas, tanto A1 quanto A2. Não tem problema em relação a isso. O ρ é a massa específica do fluido e, normalmente, essa massa específica é conhecida, tá? Então, a gente até pode incluir aí como um dado do problema. O ρ é a massa específica do fluido. Porque eu sei se o problema que eu vou resolver é um problema de escoamento de água, se é um problema de escoamento de petróleo, por exemplo. Então, a gente precisa saber que essa tubulação, o que escoa dentro dela, se é água, se é petróleo, se é ar, né, se é gás, o que escoa dentro dessa tubulação. Então, o fluido, ele precisa ser conhecido. Nesse sentido, a massa específica do fluido também é uma variável aí conhecida. Certo, pessoal? Então, o ρ nessa equação é uma variável do problema, um dado do problema, que a gente vai colocar como um dado de entrada. Veja que P1 também é um dado previamente conhecido, né? Então, o valor da pressão P1 é um valor previamente conhecido no nosso problema. Então, ele aparece aqui como P1. V1 e V2 é que não são conhecidos, né? V1 e V2 não apareceram em lugar nenhum aqui, mas eles podem ser relacionados com a vazão do problema. Se foi dada a vazão, a gente tem, então, condições de calcular tanto o V1 quanto o V2. Vamos lá. Nós sabemos que a vazão, vou colocar até de azul para ficar parecido com o outro, que a vazão que escoa numa determinada seção transversal, vazão que escoa na seção transversal I, por exemplo,
pode ser calculada pela equação da continuidade, né, integral como sendo a velocidade média nessa seção I vezes a área dessa seção I. E, dessa maneira, a gente consegue, então, calcular as velocidades. A velocidade na seção I é igual a vazão dividido pela área da seção transversal, que pode ser calculada assim, né, a área de passagem de fluido. Então, nesse sentido, tanto V1 quanto V2 passariam a ser conhecidos. Faltaria nessa equação apenas conhecermos o valor de P2, para que a gente finalmente consiga calcular Rx. Então, P2 precisa ser conhecido. Não adianta a gente querer aplicar essa equação aqui na marra sem saber o valor de P2. Esse P2 ele é relacionado com as outras variáveis de escoamento. O que acontece aqui na seção 2 depende do que acontece na seção 1. Não adianta eu colocar aqui um valor de pressão e chutar outro valor de pressão aqui, certo? O que acontece aqui, a jusante, depende do que acontece aqui, a montante. Então, há uma relação entre P2 e P1, por exemplo. E há também uma relação entre P2 e V1 e V2, certo? E quem nos dá essa relação, pessoal? Vai ser a equação de Bernoulli. Então, nós vamos aplicar a equação de Bernoulli entre as seções 1 e 2. Vamos lembrar que a equação de Bernoulli ela é aplicada no sentido do escoamento. Então, da seção de montante para a seção de jusante, certo?